respondi a maioria, ainda tem umas 5 pessoas que eu não respondi, que eu vou responder ainda hoje. Que eu não dei conta ontem, porque tinha outras atividades ao mesmo tempo. Espera um pouquinho, Rafaela, eu quero falar dos textos. Ah, tu só testou? Tá bem. A Rafaela testou aí a apresentação. Bom, então ali no fórum a ideia era que a gente compartilhasse, né, os 2 textos, né? Aquele primeiro texto, todo mundo está ouvindo bem, joia? Posso seguir? Acho que sim, Rafaela. Está me ouvindo? Sim? Tá. Senão eu fico falando, daqui a pouco vocês não estão me ouvindo. Então, aquele primeiro texto que enfoca, né, a prática da avaliação articulada, o acompanhamento da aprendizagem, a prática pedagógica do professor e o planejamento. Então, na minha opinião, aquele texto, e eu escrevi em várias respostas ali de vocês, é a gente compreender, né, que a prática de avaliação nos anos iniciais, como em todos os níveis, mas eu sempre, claro, puxo a brasa para o meu assado, né? Eu penso sempre nos anos da alfabetização, mas se estende até o 5º ano. A ideia é a gente avalia para acompanhar a aprendizagem. Então, o professor, para poder avaliar, ele precisa saber dos seus objetivos. Isso tem que estar muito claro. Por isso que o professor precisa conhecer, né, quando assume uma turma, quais são os objetivos daquela turma, quais são os conteúdos de todas as áreas, para que ele possa, de fato, planejar, né? A primeira ação do professor, ali quando assume a turma, bom, eu preciso trabalhar conhecimentos, eu vou conhecer quais conhecimentos são esses, eu vou planejar e vou ir avaliando e acompanhando a aprendizagem e revendo o meu planejamento. Então, vejam, são práticas da atividade docente que elas precisam estar articuladas. E essas são práticas que a gente faz a vida inteira, né? A vida inteira profissional da gente está fundamentada, estruturada nessas práticas, né? Planejar, avaliar, acompanhar e rever planejamento. Então, eu quero que vocês saiam da pedagogia, cheguem lá no estágio, lá na vida profissional, tendo essa visão, né? Quais são as práticas que estruturam a minha atividade profissional? É, sim, a prática de planejar, acompanhar, avaliar, acompanhar e rever o planejamento, né? Porque se um aluno não compreendeu, eu posso, sim, retomar nas outras aulas aquele conteúdo que foi abordado lá nas atividades de avaliação. Aquilo me dá elementos, aquela avaliação, aquele instrumento de avaliação me dá elementos do que não ficou claro e o que eu posso retomar, né, no bimestre seguinte. Porque a gente tem que sair daquela ideia do currículo como uma caixinha fechada, como assim, ó, já cumpri o conteúdo, agora, bom, esse conteúdo era do 2º bimestre, por exemplo, e agora eu não posso mais trabalhar com ele. Pode sim. O conhecimento é aquela metáfora que eu coloquei para vocês, é aquele espiral que a gente avança e volta. E à medida que os anos de escolarização passam, a gente vai aprofundando esse conhecimento, né? Cada vez mais. Então, se eu trabalhei o ciclo da água lá no 1º ano, de uma forma bem superficial, não significa que eu nunca mais vou trabalhar sobre o ciclo da água. Eu vou trabalhar, mas eu vou ir aprofundando esse conhecimento sobre o ciclo da água. Então, isso vale para a linguagem também, né? Para a língua portuguesa, que no início compreender o processo, o sistema de escrita alfabética. Depois, eu começo a estudar os elementos gramaticais da língua, né? E isso eu vou estudar durante a minha vida inteira escolar, até o ensino médio. E dependendo da área que eu assumo, né, como profissão, e daqui a pouco eu vou retomar de novo a língua portuguesa, né? Porque são conhecimentos que a gente tem que ir aprofundando e ir consolidando, né, na nossa vida. Então, não é aquela ideia do currículo de que eu já cumpri nesse bimestre, eu não posso retomar.
né? E isso, às vezes, é bem forte na cabeça dos professores, quando agora, então, puxo para o meu assado também. A professora do 4º ano diz, o pessoal da alfabetização não trabalhou bem esses conteúdos e agora eu tenho que perder tempo trabalhando. Não é perda de tempo, né? Vai retomar conhecimentos que aquela turma que eu assumi não consolidou. Então, é essa visão que a gente tem que ter. E dentro da escola dá muita mágoa, assim, entre os colegas, porque um fica jogando para o outro. Isso é uma postura que não produz nada, a não ser mágoa, como eu disse há pouco, né? Então, é bem importante compreender, né, que o currículo nessa perspectiva, e não o currículo como algo estático, algo fechadinho num bimestre, ou num trimestre, ou num ano. Então, se eu trabalhei lá alguns conhecimentos das ciências naturais no 1º ano, eu certamente vou retomar esses conhecimentos ao longo da escolarização, mas de forma cada vez mais aprofundada. Então, isso é importante vocês terem claro. Ali, a participação da comunidade, né, que a autora coloca como importante, a gente tem que ter clareza qual é o papel da comunidade. A gente já falou sobre isso em outra aula, eu quero enfatizar isso, que os pais não são os pais que dizem o que eu tenho que trabalhar. Tá? Isso tem que estar claro. Nós somos os profissionais, nós temos uma proposta. Os pais, eles têm uma contribuição importante no que se refere às expectativas que eles têm da escola, aos valores que eles gostariam que a escola trabalhasse. Mas quando se refere ao conhecimento científico, isso é seara nossa profissional. Então, o pai pode dar uma opinião, pode dizer de uma atividade avaliada que não achou boa, mas nós, professores, temos propostas, temos que ter essas propostas claras, inclusive, e para saber fazer essa diferença entre qual é o papel da família e qual é o papel dos professores e da escola. Tem que ser papéis bem claros, tem que ser um trabalho colaborativo, é importante os pais acompanhar a aprendizagem dos filhos, tudo isso é importante. Agora, eu tenho, como professora, tenho a proposta e vou defender ela e saber argumentar por que eu estou trabalhando daquela forma. Então, não é o pai que vai vir ali dizer o que eu tenho que fazer. E com todo o respeito ao pai. Vocês entendem? São papéis diferentes. Né? Temos todos o respeito aos pais, queremos que eles acompanhem as atividades, a chamamos para reunião se tiver algum problema com alguma criança, chamamos para conversar, chamamos para explicar, argumentamos a proposta. Agora, tenho noção de um limite ali de diferença de funções, né, e de papéis. Qual é a função do professor, qual é o papel do professor e qual é o papel da família. Né? Então, nesses tempos de ensino remoto, não podemos ter ilusão e querer que os pais alfabetizem as crianças e nem deem aulas para as crianças. Os pais não são professores. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa relação família e escola, que ela é importante, ela é colaborativa, mas tem que ter papéis e funções bem definidos, para não dar alguns constrangimentos que às vezes a gente acaba vendo e vivendo em algumas escolas, tá bem? Tem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Por que eu estou frisando esses pontos? Porque às vezes apareceram ali no fórum alguns equívocos, né? Então eu quero chamar a atenção de vocês disso, né? A questão da continuidade da avaliação, né? A gente pode lançar mão de vários instrumentos para avaliar, né? E da própria observação, se o professor tem um diário de classe, né? A autora ali coloca o diário de classe como um dos instrumentos de avaliação, que é importante também, né? Tem o portfólio que ela fala, tem também as provas, que ela não falou ali, mas também a prova como uma atividade avaliada que a gente faz também é importante, né, para eu observar produção individual, produção em dupla, produção em trio. Bom, eu posso fazer diferentes organizações das crianças ali para poder avaliar o domínio delas
o domínio do conhecimento que elas já construíram ali naquele período que eu estou trabalhando. Então, assim, saem com essa visão da articulação entre essas práticas, né? Não é eu faço planejamento, eu avalio, a avaliação não me serve para nada, eu só dou a nota e depois eu sigo adiante. Não, é uma retroalimentação dos processos, né? Dessas práticas de avaliar, de planejar, avaliar e acompanhar a aprendizagem das crianças. Então, é nesse sentido que o título do texto é Avaliação e Aprendizagem e Reflexão da Prática Pedagógica, né? O próprio título que as autoras deram, eles revela essa concepção, né, da avaliação e da aprendizagem e dessa articulação com a prática pedagógica. Está entendido isso? Acho que tiveram contribuições, reflexões bem importantes ali no fórum, né, que eu tentei problematizar, às vezes só questionei, porque também teve estudantes que colocaram uma frase só, então, quer dizer, eu vou avaliar diferente também essas inserções ali no fórum. Colocar uma frase, bom, não me diz muita coisa, eu quero, de fato, ver aquilo que está sendo refletido, né, por vocês. Bom, em relação ao outro texto, que é os materiais didáticos, eu gosto muito daquele texto, né? Porque ele é um texto, do ponto de vista teórico, assim, bem didático, né? Um texto bom de ler, um texto assim que convida a gente para ler, e ele vai desmistificando aquela ideia de que o recurso didático por si só pode dar conta do ensino, né? Não, o recurso didático, ele é, como o próprio nome diz, um recurso que o professor lança a mão, né, para contribuir no trabalho de alguns conceitos abstratos que muitas vezes as crianças podem não estar entendendo. E aí, eles retomam, né, os recursos didáticos que são seculares já e que às vezes a gente não se dá conta que é um recurso didático, como o quadro, como o caderno, né? Como o próprio lápis, a borracha. Então, são elementos que nos auxiliam no processo de aprendizagem, né? Ele retoma lá o uso da ardósia, teve algumas alunas que nem sabiam dessa existência, né? Então, quer dizer, a minha mãe estudou assim, né? Tinha aquele quadrinho de ardósia, ia na aula, quando enchia, apagavam e escreviam de novo. Então, vejam como naquela época era importante a memória, né? Porque não tinha o registro. Depois que o surgimento do caderno, esse registro ele acaba sendo permanente, então ele auxilia a criança, nós adultos, né? Hoje, cada vez mais eu uso cadernos, né? Para me ajudar na memória, porque nós temos uma abundância de informações que se a gente não registra, a gente esquece, né? Então, eles vão retomando ali esses materiais didáticos e mostrando de que o professor tem que ter clareza de que tipo de material didático ele vai lançar a mão para poder compor a sua proposta pedagógica. O recurso didático não é a proposta pedagógica. Não adianta eu trazer, agora vou pensar na alfabetização, jogos de alfabetização para as crianças e distribuir nos grupos os jogos, se eu não tiver uma intencionalidade clara, de saber por que eu estou trabalhando com aqueles jogos, se eu não souber orientar as crianças para eles saberem jogar. É óbvio que logo que eles recebem o jogo, a gente tem que deixar um período para eles se familiarizar com as peças, se for um jogo que é composto por várias peças, eles têm que brincar um pouco para poder matar aquela curiosidade inicial, né, do jogo, mas, em seguida, o professor dá as orientações, né, fala das regras, fala de por que a gente vai trabalhar isso, aonde que a gente vai chegar nesse jogo. Então, é bem importante a gente ter clareza que o recurso didático, ele sempre vem compor uma proposta maior de trabalho do professor. E isso é fundamental para a gente poder, além de usar os recursos, né, os materiais didáticos já existentes, a gente daqui a pouco poder, inclusive,
construir alguns jogos ou algum material junto com as crianças, ou mesmo sozinho, para trabalhar determinados conceitos que daqui a pouco não ficaram claros, né? Então, a gente vai criando ali no decorrer da docência, né, que outras coisas poderiam me ajudar. Se um determinado conceito que eu estou trabalhando, que é abstrato, né, e as crianças não estão compreendendo, o que eu poderia, né, ter para auxiliar na compreensão desse conceito de uma forma mais concreta, que as crianças possam visualizar, que as crianças daqui a pouco possam tocar, dependendo do conhecimento que eu tenho que trabalhar. Então, o material didático ele é muito importante na vida profissional, e ali eles falaram de materiais bem concretos, porque eles estão se referindo aos anos iniciais, né? Obviamente, o foco é os anos iniciais, mas a gente pode estender os recursos didáticos para todos os níveis de ensino. Mas o foco ali dos professores, tanto da Vânia como do Maurício, do Antônio Maurício, são os anos iniciais, né? Me pareceu, assim, nas colocações que vocês fizeram, né, no fórum, que ficou bem compreendido isso, né? Ficou bem claro de que o recurso pelo recurso, ele não dá conta, né, do conhecimento ali envolvido. Por exemplo, teve pessoas que disseram que já tinham visto o ábaco, mas nunca souberam o que era, né, porque viram na casa de alguém, se não me falha a memória, e acharam que era um elemento decorativo, bonito, né, para trocar as pecinhas ali, porque de fato ele é bonitinho, mas de fato, como recurso didático, nunca tinha trabalhado, nenhum professor trabalhou com o ábaco. E o ábaco ele é muito importante, né, para entender a base 10. Vocês devem ter visto isso em matemática. E como o Antônio Maurício, ele é da matemática ali no texto, ele puxa um pouco ali para o campo da matemática para mostrar. Também os blocos lógicos, né, para trabalhar as figuras geométricas, que também os blocos lógicos a gente pode usar desde a educação infantil, né, que está trabalhando com as formas geométricas. Enfim, o material dourado é um material maravilhoso também, né, para trabalhar os conceitos matemáticos, o funcionamento do sistema decimal. Veja, as crianças, quando entram na escola, eles têm que aprender pelo menos esses dois sistemas, o sistema de escrita alfabético e o sistema decimal, que são dois sistemas abstratos, vejam vocês, abstratos, com regras de funcionamento, com propriedades completamente diferentes. Uma coisa é aprender a escrever, outra coisa é entender a base 10. Né? Existem relações talvez algumas relações, né, entre esses dois sistemas, mas existem especificidades muito grandes de cada um dos sistemas. Né? Quando que a história da humanidade começou a contar, né, e a registrar os números, enfim, os algarismos, não os números, né, os algarismos de 0 a 9, foi uma forma de instituir o comércio. Vocês devem ter estudado, eu imagino isso também. Se não estudaram, pode olhar no YouTube, tem vários videozinhos sobre a história da escrita e a história do sistema decimal, né? Que é bem legal de ver. Então, quer dizer, vejam quanta coisa que as crianças precisam aprender. Né? Sistema, pelo menos o sistema decimal e o sistema de escrita alfabético, e mais as áreas do conhecimento que dão, né, a contextualização, o significado, né, daquilo que está sendo compreendido dos dois sistemas, porque nós não escrevemos no vazio e também nós não fizemos contas matemáticas no vazio. Né? Nós precisamos ter uma contextualização, uma situação de uso, né? Para que a gente, então, possa compreender melhor esses dois grandes sistemas, né, maravilhosos que a humanidade construiu, que eu sempre me encanto com o que a humanidade fez e possibilitou o desenvolvimento do nosso pensamento ao mesmo tempo, né?
um caminho para a abstração, para o pensamento formal, cada vez mais formal, mais abstrato, ao ponto da gente trabalhar em nível só de ideias e não de elementos concretos. Bom, dito isso, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre esses dois textos, né? Eles são textos que nos ajudam na prática profissional, vocês logo vão estar lá na sala de aula ou na sala ou na frente do computador fazendo estágio, né? E que vão ter que, então, planejar, acompanhar, avaliar, buscar recursos didáticos, né? Então, nesse sentido que eu e a professora Diná escolhemos esses textos aí, que pode compor, né, ajudar a sustentar a prática pedagógica de vocês como professoras. Tá bem? Tem alguma coisa? Gostariam de falar alguma coisa? Só fiz uma síntese breve do que eu vi nos comentários. Eu vou terminar, como eu falei, de responder. Eu acho que falta umas 5 só, se não me falha a memória, de responder a vocês. Ok? Ok. Então, hoje, então, eu quero falar para vocês da atividade avaliada, já está lá na plataforma, eu já abri, que a gente tem agora para finalizar. Essa é a nossa última semana de aula já. Nós temos, nessa disciplina, eu fiz 5 atividades avaliadas, então eu já estou num processo de correção, né, e de acompanhamento do que foi avaliado. Eu tenho os fóruns, teve aquela primeira atividade da elaboração da sequência didática, que eu comecei a corrigir, mas ainda não está pronto, não dei ainda o retorno para vocês, porque eu estou começando nesse processo de avaliação. Então, foram 5 atividades na disciplina para compor a nota final. E essa última atividade, ela tem como objetivo retomar, né, esses conhecimentos que a gente trabalhou durante a atividade de docência. E a gente tomou, então, uma prática de planejamento de uma professora da rede municipal, professora Débora, que nos autorizou a usar, para que vocês possam usar como referência para olhar para a sequência didática e para poder fazer uma análise crítica, né? Então, assim, a produção da professora Débora é para os anos iniciais, né? Coloca ali, faz favor, Rafaela, a sequência didática, não a proposta avaliada. Isso, isso. Então, ali tem esse roteiro, esse planejamento semanal de uma professora alfabetizadora lá da Ilha dos Marinheiros. Não sei se alguém de vocês conhece, a professora Débora Porto. Ela esteve na SMED agora, na última gestão, trabalhando com os anos iniciais. Ela é do campo da matemática, né? Mas é uma excelente alfabetizadora. E ela faz essa sequência de atividades tomando aquele texto do Menino e o Menino do Mar, do Wagner Passos, que é um escritor nosso aqui da cidade, né? Eu acho que vocês já devem conhecê-lo, ou conhecer a produção dele, né? Para fazer essa proposta de atividade. Passa, por favor, Rafael. Então, vejam vocês, ela começa, né, com o calendário, né, que é normal, que é a coisa, são as atividades permanentes que ela tem, né, e depois a hora do conto. E ali ela vai, a partir desse conto, né, do Menino do Mar, ela começa a trabalhar a sequência de atividades para toda semana.
tá? Eu não vou ler tudo, mas eu quero que daí vocês... Qual é o método para vocês fazerem atividade? Ler, né, toda a proposta da segunda-feira, ver as áreas que tem aqui, nessa segunda-feira, as áreas de conhecimento, né? Depois passar para outro dia, terça-feira, fazer o mesmo percurso, né? Lendo e pensando nas áreas do conhecimento, que conhecimentos estão sendo abordados ali, para poder responder as questões da atividade que em seguida eu vou mostrar para vocês. Passa, faz favor, Rafaela, só para a gente ir dando uma olhada assim dinâmica, né, na proposta dela. Veja, então, o terceiro momento, na terça-feira, aliás, ela vai colocando de novo, né, o que ela vai trabalhar, ela descreve o que ela vai trabalhar, tá? E como é que ela vai fazendo isso. Na quarta-feira também, vão ter a biografia do autor, que está ali, o textinho até ela já colocou. Na quarta, tá aqui a biografia dele. Na quinta, aí são desafios matemáticos. Passa, faz favor. Aqui ela tem uma tabela para que depois as crianças resolvam as atividades. Essa é uma sequência de atividades para o terceiro ano. Acho que a Diná esqueceu de escrever ali. Aqui são as questões para elas responderem. Ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Tem? Não. Isso, na sexta-feira. Aí tem os jogos bully que ela usa, né? E aí... E também trabalha lógica. Vocês conhecem os jogos bully? Conhecem? Não. É bem importante esses jogos bully. Deixa eu ver onde é que está o meu. É um pessoal de Porto Alegre, que é da matemática. Foi um matemático que criou. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Se vocês colocarem na internet jogos bully, são umas cartinhas, ó. Tá? Tem várias temáticas. É bom vocês olhar na internet. E tem várias cores. Cada cor tem um livrinho que explica como jogar. Tá vendo? Aqui. O que é esses jogos bully? É para trabalhar lógica, que é importante para todas as áreas do conhecimento. Olha, a gente jogou, veio a pessoa que vende, que é a filha do matemático que criou esses jogos, tá? E é barato, gurias. É um material barato, não é muito caro. Eu acho que é um bom investimento para quem vai ser professora dos anos iniciais. E vocês botam ali na internet jogos bully, eles mandam pelo correio, enfim, hoje em dia mais ainda, né? E não é caro. Eu comprei isso aqui primeiro para quando eu oriento estágio, eu sugeri para as alunas, quando vão trabalhar matemática, trabalhar com esses jogos, né? Tem uns, e vai se complexificando. Tem uns que eu lembro na oficina que a gente participou, que até a gente adulto tinha dificuldade de resolver, porque é muita lógica, né, para poder resolver as situações que apresentam ali. Para vocês terem uma ideia só das perguntas, né? Vou ler uma. Então, jogos bully é a maneira divertida de ficar inteligente. Histórias lógicas, sempre são histórias lógicas, né? O professor que inventou é Procópio Mendonça Mello, de Porto Alegre. Ele foi professor por 30 anos, né? E ele criou esses jogos, né? E então
E deixa eu ver. E a esposa dele, que era professora de inglês e francês. Então, eles criaram essas histórias lógicas para trabalhar matemática em sala de aula, né? Aí diz assim, só uma historinha, só para vocês terem ideia de como funciona. Beto come chocolate, Lúcia anda de ônibus, quem come picolé anda de bicicleta, quem come pipoca, quem anda de automóvel, o que come Guto. E aí tem essas fichinhas aqui, tá? Para eles compor essa historinha lida. Entenderam? Bem rapidamente, óbvio. Mas vocês lendo, vocês vão compreender como é que funciona, né, esses jogos. Isso é muito importante para trabalhar a lógica. E a lógica, ela vale para todos, né? Para todas as áreas do conhecimento. Nós precisamos de lógica para tudo, né? Para entender matemática, para entender os conhecimentos das diversas áreas, nós temos que ter lógica. E é uma forma de brincar. Tá? Então, eu recomendo, quem tem interesse, né, de investir nesse... É um material didático, tá? Que vai compor a tua proposta, né? Os jogos. Bom, então aqui vocês têm essa sequência de atividades da professora Débora, e vocês vão ler com cuidado, né, com atenção, o que ela foi propondo a cada dia, para vocês fazerem um texto crítico sobre algumas questões que eu coloquei ali na proposta. Coloca a proposta, Rafaela. Ai, que pequenininho, será que não dá para aumentar? Acho que não, mas eu consigo ler, todo mundo... Ah, muito, agora um pouquinho menos. Ali. Oh, agora sim, ficou ótimo. Sobe um pouquinho. Aí, mais para cima. Aqui. Ótimo, Rafael. Todo mundo está vendo? Ok? Sim, todo mundo enxerga? Joia. Então, nessa semana vocês se dedicarão à análise de uma proposta de planejamento realizada por uma professora de anos iniciais da rede pública municipal. Então, por que a gente pegou essa proposta da professora? Por quê? Porque inicialmente eu e a professora Diná pensamos em pegar planejamentos da regência, tá? Do ano de 2019, por exemplo. Aí depois avaliamos que poderia dar mimimi, de querer saber de quem é essa proposta, professora, esposa, aluna, você sabe que isso acontece às vezes, que é uma falta de maturidade, mas infelizmente acontece. Aí a professora Silvana pegou a minha, mesmo que não colocasse nome, alguém ia compartilhar nas redes, eu acho que é a minha, eu acho que é a da outra, por que ela pegou a minha e não pegou a outra? Então, nós pegamos de uma professora que nos autorizou, que botou o nome e que não está preocupada com as críticas de vocês, tá? Porque a ideia é trabalhar teórico-metodológico, não é trabalhar a pessoa professora, e sim aquilo que ela propõe para os alunos, para a gente poder exercitar essa relação teoria e prática que a gente vem trabalhando no curso e nessa disciplina especialmente, que tem foco no planejamento, tá bem? Então, vocês vão enfocar o quê? A proposta de escrita e a articulação das áreas do conhecimento com a temática central. Como se aconteceu isso, por que aconteceu, se a professora consegue fazer essa articulação, né, da proposta que ela tem para uma semana com as áreas do conhecimento. Se ficaram áreas de conhecimento fora, se ela não conseguiu dar conta, ou se ela deu conta, por que ela deu conta? Estão entendendo? Porque nós estamos trabalhando a ideia do currículo integrado, né? A ideia de fazer planejamento com propostas integradas. Explica por que a proposta da professora não é uma sequência didática. Eu já estou dizendo para vocês, não é uma sequência didática, ela é uma sequência de atividades.
Aí vocês vão retomar lá os textos, o texto e os exemplos e os PowerPoint do que é uma sequência didática para argumentar por que não é uma sequência didática. E tá bem, vocês vão encontrar com tranquilidade. A professora ela faz uma sequência de atividades, já estou afirmando, com determinados conteúdos e com um grande tema que é lá a produção, né, o conto do Walter Passos, né, que é o grande mote dela para desencadear o planejamento. Com isso, vocês estão perguntando, então, está errado o que a professora fez? Não, não está errado, mas não é uma sequência didática, é uma sequência de atividades. Entende? Vocês poderão fazer sequência de atividades? Sim, poderão. Mas nós trabalhamos na disciplina sequência didática porque tem uma especificidade que orienta o que é uma sequência didática. E tem também os projetos de aprendizagem, que aqui não é projeto de aprendizagem. Por quê? Por que não é um projeto de atividade? Porque não tem um produto final. Lembra o que caracteriza um projeto de aprendizagem? Que precisa ter, um projeto de aprendizagem, ele pode ser composto por várias sequências didáticas, mas tem que ter um produto final. Aqui não tem um produto final. Então, já por isso, não é um projeto. Ele é uma sequência de atividades. Tá? A outra questão, a contextualização sociocultural dos conhecimentos ali propostos. Qual é o sentido, significados e relevância dos conteúdos que a professora está ali trabalhando? Que conteúdos ela está trabalhando ali naquelas atividades? Professora, pouco tempo para tantos conceitos num só módulo. Bom, Sônia, não vamos retomar essa questão que nós não temos o que fazer nesse momento. Quem dera eu estar pertinho de vocês toda semana. Infelizmente, não temos como dar conta disso hoje, com tanta gente morrendo ainda mais. Estou desesperada, eu tentei meio em pânico agora, perdi um amigo há poucos dias, com 40 anos, um guri. Então, todos nós estamos perdendo muita coisa nesse período, muita coisa. Nós estamos perdendo pessoas, nós estamos perdendo experiência, nós estamos perdendo aprendizagem. Olha, é um momento de perdas, muitas perdas. Tá? Então, de fato, são perdas. Tá? Então, vocês focam nesses itens, Sônia. Tá aqui, ó, toda a orientação de como vocês vão construir o texto. Tá bem? Então, a contextualização sociocultural dos conhecimentos ali propostos. Né? Qual é o sentido, significados e relevância? De fato, como que a professora trabalha esses conhecimentos que ela ali está trabalhando, né? Sobre ciências sociais, que ela trabalha a questão da geografia, ela trabalha os mapas, a nossa região aqui, articulando com o conhecimento que o Passos traz ali no conto, né? Ele traz ali no conto. A outra questão aqui, levanta um pouquinho, Gabriela, faz favor, Rafaela. Olha aqui, Rosaura, tá, outra morte. Não, nem, olha, gurias, é um momento, assim, de catástrofe mesmo. A ampliação do repertório de saberes e conhecimentos por parte dos alunos a partir desta proposta de ensino. Vejam vocês, ela toma o conto do Wagner e estabelece várias relações com várias áreas do conhecimento. Então, o que essa sequência de atividades ela propicia para as crianças em relação, né, aos conhecimentos, né, ao repertório de saberes, daquilo que eles já sabiam sobre a cidade, sobre a própria Ilha dos Marinheiros, né, e o que eles ampliam de conhecimentos ali com essa proposta da professora, né. Ao refletir sobre esses aspectos presentes no planejamento docente, que traz uma sequência semanal de atividades em torno de uma temática geradora, porque qual é a temática geradora? O conto do Wagner, né? O Menino do Mar, que é lindo, né? É muito lindo esse conto dele.
Desenvolva uma escrita, então, reflexiva, teoricamente referenciada. Utilize os textos estudados na disciplina, abordando a prática de planejamento e avaliação da aprendizagem, mas principalmente a prática de planejamento. Tá? Eu quero que vocês abordem, porque eu acho que a avaliação da aprendizagem fica mais complexo de observar. Então, quem conseguir observar através das atividades, o que a professora está avaliando de conhecimentos, ok, tá? Pode fazer essa análise. Tá? Então, a proposta é essa. Então, o método para vocês fazerem. Leiam com atenção cada dia de aula. Já no ler, já vão anotando ao lado que áreas de conhecimento a professora contemplou, para que vocês possam, depois de ter lido até sexta-feira, conseguir enxergar quais as áreas de conhecimento a professora abordou ali. Tá bem? Esse é um método, né, para vocês discutir se houve articulação entre as áreas do conhecimento ou não. Tá? De posse disso, retomem os exemplos de sequências didáticas e o PowerPoint que explica o que é sequência didática. E se quiserem ouvir de novo, né, aqueles vídeos rápidos sobre o que é uma sequência didática, para argumentar por que não é uma sequência didática e sim é uma atividade, uma sequência de atividades. Tá? E, em seguida, façam essa reflexão sobre os significados do que é um dos princípios pedagógicos. Lembra que a gente até colocou lá no início lá da nossa disciplina, dos conhecimentos prévios dos alunos, como que a professora, então, a partir dessas atividades, vai provocar, né, nas crianças os conhecimentos sobre a nossa cidade, que é muito importante esses conhecimentos que ali ela foi abordando, né? E as crianças vão ampliando o conhecimento da nossa cidade. Desculpa, que é o conhecimento no campo das ciências sociais, né? No terceiro ano, é trabalhar a cidade, o bairro, da onde a gente mora. Vocês podem até ir lá consultar no documento orientador, né, esses conhecimentos que têm que ser trabalhados. Então, vejam vocês, essa atividade, ela acabou, diante de todas as outras que eu fiz, né, que eu propus para vocês, tendo peso de 3. Um peso 3, porque os demais estão lá nos fóruns, naquela outra atividade avaliada, de elaboração de sequência didática. Então, essa tem um peso 3. E vocês terão até o dia 4 de abril para entregar, que não é nesse domingo, é no outro domingo. Então, a gente espichou um pouco o tempo, porque a gente sabe que vocês estão com várias atividades para fazer. Então, vejam vocês o que eu vou olhar, né, quando eu vou analisar o texto reflexivo de vocês. Então, vocês não precisam postar a sequência didática e o texto reflexivo, vocês postem só o texto reflexivo, tá? Então, eu vou ver se vocês dominam bem os conceitos, né? Se vocês compreenderam esses conceitos importantes das práticas de planejamento, se vocês conseguem fazer essa análise, né? Fazer essa conversa, esse diálogo entre aquilo que a professora propôs e aquilo que a gente discute na sala de aula, ali nesses textos que a disciplina de atividade de docência propôs. E a questão do texto, né? Vocês serão professoras, quase são professoras já. Então, vocês têm que se atentar para a escrita, né? Acentuação gráfica, ortografia, pontuação, coesão. Então, eu quero que vocês, não adianta me dizer, prof, foi um erro de digitação. Revise o texto. Olha a ortografia, está lá assinalado pelo computador, tem alguma coisa errada. Quem está com problema de computador prefere escrever à mão, pode escrever à mão, tirar uma foto e postar. Não tem problema. Tá? Só o texto reflexivo, Sônia. Isso aí. Então, vocês se ocupem da escrita.
porque vocês serão professoras. Tá? Então, às vezes a gente sabe que o computador faz umas coisas que a gente não entende, mas eu tenho que revisar meu texto. Porque, claro que com um peso menor, mas eu vou olhar para isso para poder avaliar. Tá? Então, essa é a proposta de avaliação. Perguntas. O trabalho, então, eu não escrevi aqui, mas está lá na plataforma. O trabalho, de novo, ele pode ser individual, ele pode ser em dupla e em trio, até 3, tá? O que vocês preferirem. Né? Quem quer fazer sozinho, por suas questões, faz. Quem quer fazer com uma colega que gosta, é aquela companheira de trabalho, pode fazer. E quem quer fazer com 3, que tem um trio, ternura, assim, que se gosta, que trabalha junto, faz com o trio. Mas estão livres. Querem fazer sozinhas? Ok também. Tá bem? Perguntas, dúvidas? Perguntas? Também achei, Rita, bem importante a valorização das pessoas, dos nossos autores, né? A gente tem aqui em Rio Grande pessoas que escrevem, muitas pessoas que escrevem, tem escultores, tem pintores, e nem sempre tem o devido valor. E acho que a gente tem que trabalhar bastante nos anos iniciais a nossa cidade para desenvolver um sentimento de pertencimento e valorização daquilo que é nosso, né? A SMED, inclusive, fez uma produção de um material que está disponível, mas que eu posso passar para vocês o link, está tudo em PDF, que é um trabalho que foi coordenado pela professora Débora, também, da SMED, com professores da rede do campo da geografia e de história, né, trabalhando só os conhecimentos da nossa cidade. Então, tanto os aspectos da geografia, da cultura, da história, e das belezas naturais que nós temos. Ficou um trabalho lindo, é um livro didático, tá? É um recurso para os professores, para vocês que daqui a pouco vão assumir lá ou vão fazer o estágio, né? No próximo semestre, e que traz. Eles criaram um personagem que é o Marino, que é um lobo marinho, né? Que é o nosso mascote, né, aqui de Rio Grande, o lobo marinho. E o lobo marinho, que é o Mariano, é que vai trabalhando os conhecimentos com as crianças, né? E vai ter muito ilustrado o texto, então ele é muito pesado. Então, ela me mandou, na verdade, quem me mandou foi a coordenadora dos anos iniciais da gestão passada, a professora Juliane Alves, não sei se vocês conhecem. Ela me mandou em PDF, né, o link. Eu posso mandar para vocês, achem uma forma de eu enviar para vocês em algum lugar. Posso mandar para a Rafaela e ela distribui para vocês, se vocês acharem bem. Vocês devem ter um grupo ali, né? Tem muita coisa boa. Professora, eu vou tentar fazer, depois já fui ao PA. E agora, quinta, vou de novo na próxima quinta. A Porto Alegre? O teu marido, Sônia, ainda com problema de saúde. Tá bem? A gente espichou esse prazo. Ah, sim. Te cuida, Sônia. Tem que ter medo mesmo, gurias. Tem que ter medo. Medo do Covid. Se cuidem bastante, tá cada vez pior, parece. Tem gente dizendo que é bobagem, mas montanhas de gente morre todo dia, né? A gente não pode desconsiderar isso. A gente está perdendo as pessoas cada vez mais perto da gente, né? Isso está assustando muito. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter foco para trabalhar e para não pirar, né? A gente tem que procurar não pirar, né? Olha ali, uma vizinha da Sônia também. Olha.
Então, eu vou mandar esse material para vocês, que também isso vai ajudar para vocês, não só agora, para o estágio, enfim, mas vai ajudar vocês para a vida profissional de vocês. E assim, né, procurem sempre trabalhar bastante os conhecimentos sobre a nossa cidade, que eu acho que o rio-grandino valoriza pouco o lugar que mora. Nosso lugar é lindo, eu escolhi Rio Grande, vocês sabem que eu não sou daqui. Eu amo essa cidade, cada vez me encanto mais com as belezas que tem aqui, e assim, tem que ser muito mais explorado, as pessoas têm que saber valorizar muito mais esse lugar lindo que a gente está, que a gente mora, que é esse litoral vasto que a gente tem, bonito, e que tem tudo para a gente ter muito orgulho de estar aqui. Né? Eu insisto isso com todas as minhas alunas que são rio-grandinas. Valorizem esse lugar, trabalhem com as crianças lá naquele ano que a gente tem que trabalhar a cidade, trabalhem o quanto a nossa cidade é importante tanto para o desenvolvimento do Estado, como foi no início, né? O Rio Grande do Sul começa por aqui, e o quanto ainda é em função do porto que a gente tem aqui, que escoa toda a produção do Estado, né? Que exporta, importa. Olha a importância que tem essa cidade para o nosso Estado e para o país, né? Então, a gente tem que explorar esses aspectos, mostrando a nossa cultura, mostrando a história da cidade, mostrando os grandes personagens e os personagens do cotidiano também, né? Que a gente tem, para que as crianças, né, cresçam valorizando o nosso lugar, tendo orgulho do nosso lugar, se projetando no nosso lugar, que é o sentimento de pertencimento que vocês devem trabalhar muito lá em Ciências Sociais. Isso é muito importante para as pessoas, né? Para a cidade é muito importante, e e esse material, eu acho que vem para contribuir com isso. Tem lá aquele livro, né, que tem muita coisa. Eu comecei a ler, fiquei louca para ler tudo, mas não consegui tempo, mas eu vou lendo aos poucos. Né? Eu estava lendo a parte geográfica, que é onde inicia, né, a parte geográfica, a localização geográfica da cidade, falando das dunas, falando do mar, falando das lagunas, da localização do estuário, da lagoa, da laguna. Então, quer dizer, tem muito conhecimento ali para ser trabalhado. Então, esse grupo que organizou, ele está ali descrito nas primeiras páginas, né? São professores da rede, com o pessoal da SMED e alguns professores da FURG desse campo da geografia e história. Então, é um material riquíssimo, tá bem? Eu vou mandar para a Rafaela, e ela tem o compromisso de mandar para todas vocês. Mais perguntas aqui do... Ninguém fez perguntas. E compreenderam bem a atividade avaliada? Posso supor isso? Por enquanto, não, prof. Por que, Cristiane? Que ainda não começamos a fazer, né, prof? A maioria das questões que aparecem depois na hora do desenvolvimento, né? Vamos ver. Sim. Mas façam a partir desse método que eu orientei. Primeiro, leiam a proposta da professora, vão retirando as áreas do conhecimento de cada dia da semana para vocês problematizarem isso, que é essa questão da integração curricular. Depois, vocês retomem os estudos da sequência didática para argumentar por que não é uma sequência didática. Eu já estou dizendo para vocês que não é. Tá? Então, é uma sequência de atividades. Então, vocês tendo clareza do que é uma sequência didática, vocês, olhando para a proposta da professora, vão compreender por que não é. E aí vocês vão trazer ali para reflexão. E depois são questões mais amplas, né? De como essa proposta da professora, ela amplia os conhecimentos das crianças, né? Ela valoriza também o lugar onde a gente mora, né? E aumenta o repertório das crianças sobre
esse autor, na verdade, né, esse autor que é nosso conterrâneo aqui, o que ele escreve sobre a nossa cidade, tem uma biografia dele, né? Tu acaba potencializando as crianças, que se o Wagner escreve, eles também podem escrever, né? Eles também têm autoria, eles podem se autorizar a escrever, né? Então, são reflexões mais amplas ali que vocês vão fazer, nessas duas últimas questões ali deixa eu retomar aqui, da contextualização sociocultural dos conhecimentos e a ampliação do repertório de saberes e conhecimentos. Então, é uma atividade, Cristiano, simples de fazer. Depois dessa orientação que eu dei e tudo aquilo que a gente viu na disciplina. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou criar um fórum ali. Aliás, nós temos ali no início da disciplina um fórum permanente. Vocês podem colocar ali. Tá? Tá com saudade da praia? Rafaela, eu também. Quem dera, né? Mas passou o tempo de praia. Vocês podem colocar as dúvidas ali no fórum permanente, que eu vou visitando e tentando responder as questões para vocês. Tá bem? Não pode ser mais que 3 laudas, tá claro ali, ou se não tá ali, tá lá na plataforma. Tá ali já, quando eu mostrei, deixa eu ver se eu copiei essa parte. Não copiei, mas não copiei. É até 3 laudas, tá? Se é até, não precisa ser 3. Mas também não me venham com meia página, tá bem? Até 3 significa que vocês não podem passar das 3, mas podem fazer menos, mas meia página também não dá, né? Isso aí. Tá lá na plataforma, eu vou lá olhar, mas tá, eu lembro de ter colocado, se não estiver, eu coloco, que até 3 laudas. Com o cabeçalho, Sônia. Mas não vão colocar a letra 16, espaçamento 2, viu? Vou colocar lá, fonte 12, espaçamento 1,5. Tá bem? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Rindo para não chorar. Não choremos, vamos rir. Rir é melhor, apesar de tudo, rir ainda é o melhor remédio. Prof, eu tenho uma pergunta. Sim, Cristiane. Por exemplo, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente tem que dar uma olhada lá nos vídeos de novo, que é onde fala sobre a sequência didática. E aí, por exemplo, quando eu for referenciar isso lá no final das referências, porque como é um texto reflexivo, né, eu vou me embasar em alguns conceitos. Tu vai fazer a referência ali dentro do texto, né? Por exemplo, Neri, que é a autora lá, Alfredina Neri, do texto sobre a organização do trabalho pedagógico. Vai colocar Neri e lá no final vai botar o nome do texto. Referências utilizadas, né? Referências. Se a referência é que foi usada. Entendeu? Tá, e se por acaso aquele do vídeo que tem... É o PowerPoint. Se é o PowerPoint, tem um que é um PowerPoint que a professora Diná explica direitinho a diferença. Vocês podem só escrever ali, PowerPoint organizado pela professora Diná Beck, por exemplo. Tá. Se for a live, vocês vão lá ouvir, se não me falha a memória, quem explicou sobre sequência didática foi a professora Renata Spork, eu acho que é o sobrenome dela. Vocês vão botar live, o nome da live que está ali, professora Renata, sequência didática. Uma coisa bem simples, assim, só para eu saber. É bem tranquilo, então. Tá. É bem tranquilo, então, prof. É tranquilo, sim.
Eu quero que vocês façam as referências, porque eu quero observar se vocês estão fazendo esse trabalho de análise. Tá? Mais alguma coisa? Tá bem. Então, olha, depois vocês vão observar ali na plataforma que eu abri uma janela ali abaixo sobre a avaliação da disciplina. É muito importante que vocês escrevam lá sobre a dinâmica da disciplina, os materiais, enfim, tudo que eu propus sobre os atendimentos semanais, sobre as aulas, para que eu possa melhorar, porque eu acho que agora, no próximo semestre, vai ter essa disciplina de atividade de docência de novo com a turma, né? Vocês só foi no segundo semestre porque foi cancelada, lembra naquela época? Em março do ano passado, a gente iniciou e cancelou, mas ela é uma disciplina de primeiro semestre, né, do terceiro ano. Então, eu vou trabalhar com ela de novo. Eu acho que não, talvez a professora Gabriela, porque eu estou saindo para o pós-doutorado durante um ano, e acho que é a professora, é a professora Gabriela que vai assumir. Mas é muito importante essa avaliação de vocês da disciplina para que a gente possa ir melhorando, porque ainda esse ano eu acho que a gente vai online, né? Vai no ensino remoto, todo esse ano de 2021. Eu não tenho esperança da gente voltar presencial. Mesmo se vacinando, eu acho que ainda... Tomara que eu esteja enganada, tomara, né? Mas então eu peço a vocês, vão lá, façam as críticas de vocês, construtivas, obviamente, né? Eu peço que sejam. Escrevam tudo que a percepção de vocês, né, sobre a disciplina, para que a gente possa agora retomar ela e melhorar, né, para o próximo semestre, tá bem? Apesar de todas as dificuldades, né, que a gente está enfrentando, foi bom a gente trabalhar. Eu acho que essa disciplina ela é muito importante na formação de vocês, agora que estão prestes a chegar no estágio. Eu acho que ela tem um foco no planejamento, e eu, a professora Diná, estamos a cada semestre focando mais na prática de planejamento, para que vocês se sintam com um subsídio para fazer os estágios, né? Para que vocês compreendam também que os anos iniciais ele tem uma especificidade diferente do que a educação infantil. Tá? E essa diferença não é no sentido de melhor ou pior, mas de diferente. E que a gente tem que ter bastante clareza dos conteúdos que vai trabalhar, a gente tem que ser propositivo, a gente tem que ter um planejamento organizado, a gente tem que saber o que está trabalhando em cada aula, o que está propondo. Então, nesse sentido é que vocês têm que compreender essas diferenças com o campo da educação infantil. Não que lá não tenha conteúdos, eu sei que lá também tem conteúdos, mas a dinâmica não é uma dinâmica escolar, né? E os anos iniciais já é uma dinâmica escolar, e nós temos que fazer dessa dinâmica com ludicidade, respeitando a infância, mas sendo propositivas e tendo clareza dos conhecimentos que temos que trabalhar. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. E acho que é o foco que a gente tentou dar nessa disciplina de atividade docência 1. Né? Que vocês percebam essas diferenças, né? Aprendam essas diferenças para serem excelentes professoras de anos iniciais, que é o que a gente espera, né? A gente trabalha para isso. E não fiquem naquela ilusão de só estudar educação infantil, porque tem muito mais, você prática, tem muito mais concurso para anos iniciais, infelizmente, não que isso seja bom, do que para a educação infantil. A educação infantil ainda é uma luta para a gente poder democratizar todas as crianças, vocês sabem disso. Os anos iniciais, a gente já tem uma conquista, né?
da obrigatoriedade para as crianças ali do 1º ao 5º ano, mais consolidada do que a educação infantil, embora a gente tenha agora a obrigatoriedade a partir dos 4. Vocês sabem que ainda no Brasil a educação infantil não é para todos, né? Então, vocês saem da pedagogia com a competência de trabalhar nos anos iniciais, na educação infantil, na EJA, e poderão ser gestoras em qualquer desses níveis de estudo, porque ainda até agora, qualquer professor da escola pode ser o gestor, pode ser o diretor e pode ser o coordenador pedagógico, né? E a gente luta para que isso permaneça assim. Então, estudem bastante, né? Todas essas áreas, né? Porque vocês vão sair com essa competência. Tá bem? Vamos indo. Estamos finalizando esse bloco. Qualquer coisa eu vou visitar lá, eu recebo na minha caixa de e-mail quando tem alguma coisa, naquele primeiro fórum lá permanente, e vão tirando as dúvidas que eu vou respondendo para vocês. Joia? Continuem se cuidando. Saem menos possível de casa. E cuidem de todos que puderem. E quem tem alguma espiritualidade, seja a religião que for, façam orações para que tudo isso passe. Puxem boas energias para que a gente passe dessa fase difícil aqui que a gente está vivendo. Tá bem? É isso. Saúde a todos nós. Cuidem-se, que é o que a gente precisa. Adorei teu desenho, Rafaela. Vamos imaginar que estamos na praia escrevendo. Tá bem? Rafaela, boa semana. Estão batendo aqui na porta da minha casa, bem no finalzinho aqui da aula. Meu marido não está, eu acho. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou imaginar que eu sou a merda boiando ali. Cadê? Acabou? Pode vazar? Tá na hora de dar tchau? Ó, aí, ó. Agora que eu me liguei que vai ficar gravado aí que eu falei palavrão. Era a Panvel entregando uma medicação, mas já foram embora. Bom, devem voltar depois. Hã? É,